sobre listas de confiança, né? Em especial, ouvindo, né, o Estado como os vários países da região aqui na América Latina estão no uso de listas de confiança, o que eles efetivamente querem dessas listas de confiança e como elas devem evoluir, né? Então, para quem perdeu o dia de ontem, fique sabendo que muito provavelmente as listas da América Latina devem começar a vir com as estruturas de carimbo do tempo, né? A gente vai ter as carimbadoras sendo listadas dentro das listas de confiança e dentro das estruturas regionais. Então, foi um dia bastante proveitoso e interessante, né, para ver o modelo que cada país opera e principalmente para explicar para as pessoas qual que é o modelo que está sendo adotado agora, em especial do Mercosul. Para hoje, né, a temática ela é uma temática muito mais técnica, né, do que foi ontem. Ontem era uma temática técnica também, mas com todo um fundo político e internacional, regional aqui na América Latina. Hoje, então, a gente vai fazer um workshop mais técnico, onde nós vamos estar apresentando projetos que o Laboratório de Segurança em Computação roda em conjunto com o ITI, né, para dar suporte a grande parte das operações dentro do ecossistema de documento eletrônico que a gente tem no Brasil. Então, o cronograma que a gente tem aqui é mais ou menos esse, né? Então, agora a gente vai começar falando sobre os sistemas de gerenciamento de certificados. Tá? E aí eu já vou começar, depois eu vou chamar o Cripe e o Pablo para apresentar. Mas talvez eu quero começar porque eu gostaria de fazer uma pontuação histórica, né, de como que essas coisas aconteceram. Então, o LabSec começou a trabalhar com o ITI, né, em 99, entende? É uma relação do milênio passado, né? Então, essa questão é uma questão pré-ICP Brasil. Tá? E nesse contexto, a gente sempre trabalhou na questão do certificado inicialmente. Então, em 2001, a gente teve a edição da medida provisória, né, que estruturou a ICP Brasil, que criou o ITI. Na verdade, quando a gente começou a trabalhar com o ITI nem era ITI. Ele era uma outra, não era uma autarquia própria, ela era um pedaço da Presidência da República. Isso, era uma outra estrutura, né? E aí ele virou autarquia dentro dentro da estrutura de governo e começou a estruturar a ICP Brasil. A primeira versão, tá, da ICP Brasil, a V0, ela foi montada por necessidade, né, da medida provisória 2.200, utilizando software e hardware importados, né? Softwares e hardwares, se não me engano, o software americano e o hardware. Poxa, faz 20 anos. Em 2003, a gente começou conversas com o ITI sobre a nacionalização, né, da plataforma. Dada a importância que a ICP Brasil tinha como infraestrutura, a gente começou a conversar sobre as necessidades de termos expertise de desenvolvimento desse tipo de equipamento e desse tipo de software aqui no Brasil. E, e em 2004, se não me engano, a gente conseguiu fazer, né, um convênio com o ITI, aonde o LabSec ficou responsável pela construção do software de gestão de certificados da AC Raiz, que foi migrado depois em 2008, né? O Christian estava lá, eu lembro disso. Então, a ideia foi de que a gente tivesse um tempo para desenvolver e atender requisitos. Um grande projeto foi iniciado, que é o projeto João de Barro, né? Então, sempre teve bastante
sempre teve um lado bastante filosófico dentro desse projeto. Tá? Duas coisas que são heranças do projeto de estruturação, né? Que foi feito, se não me engano, pela Marinha, se não me esqueço, pelo CASNAV, né? Na verdade, o projeto tinha três entidades, né? É, CASNAV, TI, e financiamento da FIEP, porque estava junto com a construção do Fala. isso. Aí a gente teve a construção da Saracop com essa questão, então era UFSC, ITI, CASNAV, financiado pela FINEP. E com isso a gente começou o desenvolvimento dos softwares e aí as heranças que a gente tem desse processo, né? Uma delas é que todos os nossos softwares, até hoje no LabSec, são sempre identificados em Tupi-Guarani, ou em Tupi ou em Guarani. E então, vocês vão ver as apresentações daqui a pouco, os nomes vêm desse contexto de lá de trás, mas a gente fez todo o desenvolvimento desse software e também o desenvolvimento do software embarcado em um HSM. E em 2008, a gente teve, então, a implantação, né, da versão nacionalizada da ICP Brasil, que foi a raiz V1. Sabe por que é João de Barro? Não lembro. O João de Barro, você adquirir, ou se a telha, praia, alguma coisa, ele vai lá e fecha a casinha. Aham. Então, na verdade, o João de Barro começou com a ideia da construção do HSM, que é Nhangatu. Isso. que é a casinha, né? E aí a ideia de fechar e marcar, ele substituiu o HSM. Então, por isso que chamou de João de Barro. essa filosofia. Se tiver alguma quebra de confiança, você Fecha a casinha. destrói o HSM, destrói a chave. Então, esses contextos históricos. A gente ainda tem esses. Outro dia eu estava olhando no LabSec, a gente ainda tem esses documentos, né, como a especificação inicial do IUAPA, né, a questão dos requisitos e do modelo de desenvolvimento. Então, só para ir explicando para vocês, então em 2008 a gente teve a implantação, né, de hardware e software da C Raiz com a V1, e a V1 acho que está terminando, né? Agora ela teve phase out, ela não produz mais nada, mas se não me engano, ela vai ter o desligamento dela agora em 28, né? O final mesmo da chave. E foi um passo muito importante, né? Porque com isso a gente aprendeu o processo de nacionalização da plataforma, e desde então a gente vem desenvolvendo sistemas para o ITI que envolvam certificado digital e documento eletrônico. Tá? E aí a ideia do dia de hoje, do evento, é ir explicando um pouco como que essa coisa vai evoluiu e chegou até aqui. Então, logo após isso, né, quando a gente lançou em 2008, o ITI percebeu que existia uma necessidade, uma demanda. Né? O primeiro software chama IUAPA, que é raiz. Tá? Então, o IUAPA foi lançado e logo na sequência percebeu que as ACs de primeiro nível que rodam offline tinham requisitos muito próximos, tá, da AC raiz, e com pequenas alterações, né? Hoje são alterações em tempo de compilação do código. Tá? A gente produz um outro software chamado IUIRA, que é o tronco. Tá? E aí, no decorrer desse tempo, né, a gente foi adaptando os softwares às necessidades que a ICP Brasil ia trazendo. Então, se não me engano, a primeira grande adequação que veio foi a adequação para curvas elípticas, né, que foi uma adequação que já logo na implantação em 2008 ela foi colocada, tá, para a gente produzir. Houve o lançamento, então, depois disso, em 2012, 2013, da V2, né, que foi uma autoridade certificadora raiz que produziu certificados, né, assim, de forma gigantesca para a sociedade brasileira. Houve a V3, que foi emitida com a nossa entrega em curvas elípticas, mas que depois foi revogada por causa das revelações do Edward Snowden. Veio então com a saída dessa curva elíptica que estava suportada, que era uma curva NIST,
né? Veio o pedido do ITI para a gente fazer o desenvolvimento do IUAPA com a curva Brainpool, que hoje é a V4, que é a nossa raiz que emite passaportes, né? Todos os passaportes brasileiros hoje são assinados usando esse DSA, né, com curvas elípticas, e a curva utilizada é uma curva Brainpool, né? A V4, se não me engano, não emite certificados para ninguém, né, ali embaixo. Agora a gente tem um pouco de uso de Brainpool também embaixo da V6, né, que é uma outra evolução que a gente fez no meio do caminho. Então, depois, agora, dali para frente, eu fiquei afastado fazendo pós-doutorado, fazendo doutorado, então eu não sei, tem uma parte da história que eu não vivi, me foi contada. A gente teve depois adaptações para a colocação de curvas Edwards, tá? Que são hoje o padrão da raiz V6 e da raiz V7. Nós tivemos o atendimento depois de requisitos do software para rodar as questões do Web Trust, né? E a colocação de eventuais funcionalidades que são necessárias para a ICP Brasil ir evoluindo. Tá? Nesse meio do caminho, o ITI entendeu que, além de ter softwares para ser raiz e softwares para ser de primeiro nível offline, era também interessante que a gente fosse capaz de produzir softwares para as ACs online. Tá? Numa tentativa, né, de se produzir um software padronizado que atendesse os requisitos normativos da ICP Brasil e que fosse utilizável por ACs em nível comercial. Então, veio em 2012, se não me engano, a gente começou a produção do RAWA, que é a folha, né? Que é o sistema de gestão de certificados que emite certificados para o usuário final. E aí ele tem diferenças assim substanciais pro IUAPA e IUIRA, né? Que são basicamente o mesmo software. Por quê? Porque ele roda online e ele é altamente modularizado para que você consiga atender diferentes demandas. Tá? E aí eu não vou entrar em spoilers específicos dos softwares, tá? É mais para contar a história. O HAWA, IUAPA e o IRA, IUAPA é o software que é utilizado na AC Raiz desde 2008 e provavelmente será usado para sempre, porque ele é feito especificamente para atender as demandas da raiz. E o IRA, ele é utilizado por uma boa parte das autoridades certificadoras de primeiro nível offline, né? Porque você não precisa investir em nada, você tem um software que atende todos os requisitos normativos e ele é licenciado pelo ITI para todo mundo que é uma autoridade certificadora de primeiro nível. Você faz o pedido e o ITI licencia. E o HAWA, hoje ele está em operação em uma grande AC de primeiro nível e também em duas, né? Em duas ACs já foi utilizado o HAWA para a produção de certificados comerciais. Então, existem certificados dentro da cadeia do CP Brasil que são produzidos inteiramente utilizando o Codebase desenvolvido no LabSec. Tá? E, por fim, agora de 2020 para cá, com o advento da Lei 14.063, que instituiu a nossa arquitetura avançada, né? Toda essa infraestrutura de IUAPA, IUIRA e HAWA, né, que rodam dentro da ICP Brasil, eles foram adaptados para gerar os certificados GovBR. Tá? Então, é essa mesma plataforma. Hoje, por exemplo, a gente pode afirmar que a gente tem um software de emissão de certificados que é capaz de emitir 1 milhão de certificados por mês. Né? Por quê? Porque esses são números, provavelmente os números que a gente está atingindo agora nesse mês de abril. Tá? A gente está fazendo, às vezes, tem dias que é mais de 20 mil certificados gerados por dia. Então, assim, era mais para contar essa história, né, de como que a gente chegou a ter esses softwares, e aí eu ia convidar primeiro o Kripa para falar sobre porque são dois codebases bem diferentes, tá? Um é todo desenvolvido em C e C++, o outro é estruturado em Java. E mais para explicar para vocês o que são as grandes funcionalidades, né? Como que o software funciona, quais são as filosofias, como é que funciona o desenvolvimento por trás disso.
tá? Então, vou entregar aqui para ele. E aí, se vocês tiverem perguntas, é só ir levantando a mão que ele responde. Tá. Então, bom dia a todos. Eu sou o Arthur. Opa, aí, deixa eu jogar mais um momentinho. Então, bom dia a todos. Eu sou Arthur Kripa. Eu sou desenvolvedor e bolsista do SGC, pelo Laboratório de Segurança e Computação. Hoje eu vou apresentar um pouco do software IWAPA e o IRA, que fazem parte do SGC. Então, o que eu vou comentar hoje, então, eu vou falar um pouco, dar uma introdução sobre o IWAPA e sobre o IRA. Depois eu vou introduzir um pouco dos conceitos de cerimônia em Salakoff e vão ser necessários para poder explicar um pouco dos projetos atuais que a gente tem feito nos últimos anos. Também eu vou falar brevemente de criptografia pós-quântica para poder introduzir a projetos futuros que a gente pretende fazer no software. Então, começando essa estrutura padrão de uma PKI, né, de uma infraestrutura de chaves públicas, iniciando topo com a C raiz, depois segue com uma AC intermediária e a C final. O software WAPA, como o Jean já falou previamente, ele faz a gerência de vida dos certificados de autoridade certificadora raiz. Então, o nosso software WAPA, ele vai realizar as operações de emissão, revogação, emissão de lista de certificado revogado, que utilizam a autoridade certificadora raiz, né? Também faz a gestão dos operadores dessa autoridade certificadora. E a diferença, antes o Jean comentou que o software UAPA e o IRA são bem parecidos, né? A diferença é que por lidar com o UAPA lidar com uma autoridade certificadora raiz, então como não tem ninguém acima na cadeia, o seu certificado é autoassinado. Então, ele mesmo emite e assina o próprio certificado. Já o IRA vai lidar então com as autoridades certificadoras intermediárias. Então, ele faz a ponte entre o usuário final, seria o Howard, e a raiz, né? Então, ele faz uma ponte para dividir e separar as tarefas, né? Então, e como já também comentou antes, ambos os softwares são offline. Então, o Reader também é um software muito parecido. Ele realiza, então, as operações de emissão de certificados, revogação do, das autoridades certificadoras de nível intermediário. Seguindo, eu vou comentar um pouco sobre alguns conceitos. Primeiramente, o conceito de sala coffee, né? Então, o que é a sala coffee? É uma sala extremamente segura, onde os hardwares com a parte crítica da autoridade certificadora está lá dentro. O mais importante seria a chave privada. Então, é uma sala que ela guarda a parte crítica da infraestrutura de chaves públicas. Ela necessita ser resistente a fogo, resistente a inundações, resistente a terremotos, para que, em caso isso aconteça, toda a segurança de uma infraestrutura de um país não vá por água abaixo, caso de inundação. Então, o que acontece é, todo o ambiente, por ser uma sala que tem que ser toda especializada, ela é muito cara, então o espaço é pequeno e, e por isso os operadores que vão lidar com as operações dentro da sala cofre, eles têm uma certa dificuldade por ter temperatura baixa, por causa para manter os softwares numa temperatura estável, os hardwares, desculpa, numa temperatura estável, entre outras coisas, como o ar dentro da sala cofre tem que ser reciclado, então, com o tempo passando, o nível de oxigênio cai, o nível de CO2 aumenta, né? Então, com isso vem as cerimônias. As cerimônias são a parte que é realizada pelos operadores das autoridades certificadoras dentro da sala cofre.
Então, quando é necessário realizar uma cerimônia de emissão de certificados, por exemplo, uma autoridade certificadora raiz, vamos dizer, há uma reunião entre os operadores dessa autoridade certificadora. Eles, dentro da sala cofre, vão realizar um livro de regras, fazer leitura e execução de um livro de regras muito bem detalhado. É um livro, umas regras redundantes e repetitivas, realmente para manter a segurança dessa operação, né? Essa operação não pode acontecer erros. E como isso é realizado dentro de uma sala cofre e por diversas horas, torna cansativo para os operadores. Então, o trabalho que a gente resolveu fazer, que a gente fez nos últimos anos, é o seguinte: a gente pensou em formas de melhorar a usabilidade de cerimônias. Então, a gente estudou e chegou numa conclusão que a equipe definiu como uma boa estratégia, que é a criação de um documento digital onde os dados necessários para realizar tal operação, então vamos supor aqui uma operação de emissão de certificados, todos os dados necessários vão estar colocados dentro desse arquivo digital e em um próximo momento de uma cerimônia, apenas esse arquivo com os dados vão ser inseridos dentro do nosso software e o próprio software vai fazer a leitura dos dados do documento e emitir automaticamente, sem ter que o usuário ficar clicando em botões o tempo inteiro no software, né? Então, claro que esse documento digital vai ter que ser realizado uma cerimônia para criar o documento, tem que ser dentro de uma sala cofre, um local seguro. Porém, o fato de, num próximo momento, eu apenas inserir o documento e o próprio software já fazer a leitura dos dados, reduz numa quantidade muito grande o número de interações com o usuário e automaticamente reduz o tempo. E com isso, os operadores da cerimônia vão poder ficar menos tempo dentro da sala cofre e o cansaço e a exaustão diminuindo, a segurança aumenta, né? Outro fato importante também é que fica definido uma separação muito bem certinha, uma linha muito exata que em um primeiro momento pode ser feita apenas a criação do documento e em um segundo momento apenas a inserção do documento no software e a emissão de todas as operações, né? Que foram descritas nesse documento. Agora, eu vou começar, então, agora um breve conceito sobre criptografia pós-quântica para introduzir os projetos futuros. Então, a ideia de criptografia pós-quântica é que existe, vai existir em um futuro próximo, um computador quântico. O computador quântico é um novo paradigma da computação, onde ele vai quebrar as criptografias atuais que a gente tem de um jeito mais fácil do que os computadores que a gente tem atualmente. Mas então ele é mais poderoso computacionalmente. E com isso, o que acontece é que a sociedade assim, de computação, ela já está tentando se prevenir contra a criação desse computador quântico, principalmente na parte de segurança. Então, devem ser criados algoritmos de criptografia pós-quântica que vão poder combater esse computador, que não vão deixar ser quebrados tão facilmente por esse computador. Então, a ideia para um futuro projeto realizar a construção do software SGC, né, do IUAPA, IUIRA e o HAWA, utilizando criptografia pós-quântica. Então, o que a gente pretende fazer é fazer todo um estudo de caso, realizar pesquisas em cima dos algoritmos que já existem hoje em dia, né, e fazer a atualização dos nossos softwares. Então, a gente vai ter que atualizar. Hoje em dia, a gente usa uma biblioteca própria, que é a libcryptosec, e que é baseada numa biblioteca OpenSSL, que é uma biblioteca famosa para criptografia do mundo. Então, a gente tem como se fosse uma cópia editada dessa biblioteca famosa, que foi feita pelo laboratório.
que é utilizada nos nossos softwares. O que acontece é que a gente vai ter que fazer a atualização dessa biblioteca e adaptar o nosso software para a utilização dela e para então conseguir utilizar dos algoritmos de criptografia pós-quântica. Então, com isso, depois de fazer toda a pesquisa em cima desse tipo de criptografia e atualização dos softwares, então a gente vai começar a realizar testes para manter a qualidade do software e poder entregar algo 100% funcional e que as atualizações de softwares não pós-quânticos para o quântico ocorra de uma maneira sem erro algum. E acho que é isso, mais ou menos. Dei uma breve introdução do RIWAPA e do RIWIRA, falei um pouco do nosso projeto que a gente fez nos últimos 4 anos e a ideia do que a gente pretende fazer no nosso software para os próximos 4 anos. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se não, vou chamar o Pablo para falar um pouco do... Arthur, uma coisa, esses protocolos core, eles são um padrão global, se usa no mundo todo, ou cada país determina regras específicas? Como é que é isso? Só você repetir a pergunta, porque provavelmente quem está remoto não explicou, né? Ah, tá. Então, como é que é o seu nome? França. O França perguntou, então, se os protocolos de segurança de uma sala-cofre são mundiais ou se cada país define o próprio protocolo. Eu vou te afirmar que eu não tenho tanta certeza, porque eu só estudei os cofres, eu só fiz estudos em cima de salas-cofres brasileiras, então eu não sei como funcionam as salas-cofres de outro país. Por eu estar lidando com um software utilizado no Brasil, eu acabei fazendo estudos somente sobre sala-cofre brasileira. Como você fala, definindo o protocolo de segurança da manutenção do ambiente, segurança, essa redundância, falamos, e também, Na verdade, deixa eu só pegar ali para o pessoal ouvir também. A questão toda é que tem coisas que o software não consegue fazer, tá? Que são procedimentos operacionais que vão garantir a integridade de algumas coisas. E sim, isso é um modelo de procedimento padrão de PKI mundo afora. A gente pode conversar com os colegas aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile, eles vão te dizer que sempre que vai lá tem que emitir uma LCR, por exemplo, dentro do ambiente contingenciado da sala cofre. A primeira coisa que você começa é com um script textual, né? A gente vai entrar e a gente vai anotando, olha, vai ser ligado o HSM. O HSM foi ligado às 9h42. Aí vai ser ligado agora o servidor. Então, tem todos os passos, por quê? Porque a gente quer manter a estabilidade operacional. A gente quer que todas as emissões de LCR ocorram exatamente com o mesmo procedimento. Isso também tem muito a ver com o processo de auditoria. Tá? Você quer provar para o auditor que você tem procedimento. O auditor nunca está interessado em buscar um erro. Ele está interessado em ver se você cumpriu os procedimentos que você determinou. Então, é um modelo padrão de operação. Ele é bastante burocrático, mas é o modelo de operação de todas as ACs. Você vai ver quando você faz as coisas em ambiente contingenciado, é isso, né? E aí você nunca esquece de fazer nada, porque você tem um script. Veja bem, existe um protocolo, que é o que está acontecendo aqui, a gente chama de cerimônia, porque é um protocolo das pessoas, entende? Nos protocolos, por exemplo, nas cerimônias que a gente executa aqui no nosso ambiente de sala-cofre, tem coisa assim, checklist de material para entrar. Porque se você esquecer uma caneta, tem que sair todo mundo para ir buscar a caneta. Entende? Então são coisas assim. E como o Arthur estava falando, essas coisas demoram muito às vezes. No caso da C raiz brasileira, tem que se emitir hoje 6 ou 7. Quando eu vou fazer uma LCR, não é uma LCR,
são 6 ou 7 raízes que tem que ser emitidas a LCR, né? Se não me engano, tem que emitir V2, V4, V5, V6, V7, V10 e V11, tá? Que tem que ser emitido. Então, você tem que ir lá e você tem que executar o mesmo procedimento e isso demora, tá? E aí começa assim, o nível de CO2 começa a subir lá dentro, você começa a errar. Então, se você não tem aquele script também, tem várias questões, tá, para ter o script. Mas é um procedimento padrão. Obrigado. Mas teve mais uma pergunta no chat. Você pode ler aí, Rui, para a gente. Ô, Pablo, tens o chat aberto aí? Mas apareceu lá, né? Foi uma pergunta. Foi um comentário sobre a IF que a sala pop é uma Desculpa, não. Um comentário do Jorge dele falando sobre a NBR. Sim, a ABNT 15247, né? Que é o que normatiza a construção do ambiente. Mas tinha uma pergunta que passou ali antes sobre PQC, né? Isso. O módulo vai ser considerado no SGC ou foca no módulo PQC-11? O módulo tem, por exemplo, um módulo ou uma assinatura clássica e uma assinatura PQC. Uma chave clássica e outra PQC. A gente não sabe. Tá? Na verdade, mas a pergunta foi escrita no chat, né? Ela foi escrita no chat. Então, assim, as questões hoje, né, sobre a parte de criptografia pós-quântica, né, dentro dos softwares da ICP Brasil, elas estão num modo onde que a gente quer começar a discussão, mas a gente não sabe. Por quê? Porque o advento quântico ainda não aconteceu. Então, a gente tem tempo para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparando o sistema para garantir que, quando a decisão ocorra, exista software para subsidiar a execução da decisão. Hoje, o que acontece? A gente está estudando, na verdade, como colocar bibliotecas que tenham suporte a todos os algoritmos. Por quê? Porque a gente não sabe qual que vai ser o algoritmo que vai ser padronizado, a gente não sabe qual algoritmo vai ser escolhido pelo comitê gestor, ou quais algoritmos, e a gente não sabe se a gente vai precisar de uma transição ou não. Tá? Mas o papel do LabSec é pesquisar, né? É fazer pesquisa em cima disso. Então, a gente já tem alguns elementos, né? Eu vou até abrir aqui para mostrar, né? A gente está fazendo testes para entender a estruturação, né, dos certificados com uma chave, com duas chaves. Então, a gente tem um site aqui, que é o pqpi.labsec.usc.br. Opa, não, eu errei os pontos aqui. Claro, está apagado. A gente tem esse site aqui, tá? Que para quem está online vai ser fácil de ver, mas é PQPKI, né? Post Quantum PKI, aonde que a gente começou a fazer testes. A gente pegou a biblioteca, a gente pegou os algoritmos que estavam como finalistas dentro da com cada um dos algoritmos, né? Inclusive com mais do que um nível. A gente pode ter, a gente testou com diferentes níveis, com diferentes algoritmos, com algoritmos que utilizam estratégias diferentes. E aí aqui você pode pegar e baixar um desses arquivos, tá? Por exemplo, deixa eu só mostrar aqui. Como o workshop é técnico, né? Então, aqui você pode ver que, por exemplo, os tamanhos de chave, né, e as assinaturas que a gente está fazendo aqui são consideravelmente maiores, né? A gente tem 10 mil bits, no caso aqui, no tamanho da assinatura. Então, a gente está testando, a gente está criando esses artefatos hoje
Qualquer um pode testar isso daqui se quiser, tá? Se você quiser emitir seu certificado para ver como é que ele funciona, né? Para testar uma aplicação. Nossa ideia aqui era justamente ter artefatos para poder fazer isso, né? Não são artefatos ICP Brasil, mas são artefatos que ajudam a gente a entender o que vai acontecer com o documento, o que vai acontecer com uma carimbadora, o que vai acontecer em toda essa estruturação, tá? Então aqui tem toda uma explicaçãozinha de como é que o processo é feito. A gente usa aqui Open Quantum Safe, OpenSSL por baixo. Um conjuntinho de scripts que torna... Se você dá para fazer isso tudo diretamente da linha de comando com OpenSSL, Open Quantum Safe. Aqui só tem um sitezinho que te ajuda a estruturar, tá? Mas é importante. Então, o nosso papel é conduzir essa pesquisa. O que a gente está propondo agora para o ITI é que o software da AC Raiz e das ACs offline comece a se abrir para ter suporte a essas coisas. Ok? Então a gente não sabe. O que foi? Tá lá. Perfeito, obrigado. Ok. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Antes da gente continuar para o próximo. O Arthur comentou sobre mudanças e usabilidade desse protocolo. Isso foi um livro que tem na ISO ou na BTT? Mudança. O que a gente. Por exemplo, o que a gente fez não é bem uma mudança, a gente está fazendo agrupamentos. Entende? Então, por exemplo, quando você entra para. O procedimento é mais ou menos assim: são seis autoridades certificadoras raízes que têm que emitir LCR. Então, você entra na sala cofre e vamos pegar a primeira AC. Carrega a chave no HSM, liga o software, autentica o operador, emite LCR, desliga o software, baixa as chaves no HSM. Aí pega a próxima autoridade certificadora, carrega as chaves, liga o software, faz a operação. Esse é o procedimento atual. O que a gente está fazendo com o ITI é permitir transformar algumas dessas operações em scripts automatizados. Então, por exemplo, os operadores que detêm a guarda das chaves das ACs são os mesmos, das várias ACs. Então, a gente está montando um script, né? Por exemplo, o HSM fala CAMIP. Então, a gente está montando um script em CAMIP que comanda o HSM para subir todas as chaves numa operação, né? E, ao mesmo tempo, como a operação é emissão de LCR para as autoridades certificadoras, eu vou lá e digo, olha, vou emitir as 6 LCRs agora ao mesmo tempo. Então, a gente está fazendo é o mesmo procedimento, mas a gente passa a ter não só o script cerimonial entre as pessoas, mas a gente condensa isso utilizando um modelo de automação para as várias ACs. O que faz com que, para você ter uma ideia, um evento de emissão de LCR hoje da ICP Brasil não dura menos do que 2 horas, 2 horas e meia. Tá? Com 6, 8 pessoas dentro de um quadrado na sala cofre. Né? Então, se faz um pouco, aí vai para fora para respirar e tal, depois volta. E a nossa ideia é diminuir isso daí para 35, 40 minutos. E esse foi o projeto, entende? Porque o ambiente é desgastante. Tá? E aí, quanto mais para frente, as últimas ACs, sempre você tem mais propensão de errar, né? Por causa do cansaço e porque o nível de CO2, inclusive aqui na nossa sala cofre, a gente opera levando um medidor de CO2, né, para saber quando parar. Porque é o tipo de coisa que você não sente, entende? Você começa a ficar meio zonzo lá dentro. Só que você não percebe. E aí, quando tem muita gente, tem um medidorzinho de CO2 que a gente leva lá para ver, opa, chegou em tantas partes por milhão, é melhor a gente dar uma parada, deixar o ar recircular. Não tem celular. O pessoal começa a ficar nervoso, chateado de estar lá dentro. Tá ok? Mais alguma pergunta? É uma gaiola. É uma gaiola de Faraday. Não sei, mais perguntas do chat? Não? Então, Pablo, por favor. Valeu? Tem que ser por lá.
Eu não sei se você quer botar em tela cheia, como faz aí. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Pablo Pinto Montesano, eu sou um aluno de pós-graduação no VPGC, aqui da UFSC, e eu estou no projeto do RAW já há bastante tempo, para falar um pouquinho para vocês sobre a história dele, de onde que ele surgiu, onde que ele está, onde que a gente ainda pretende alcançar. Aqui tem um falo, a introdução, os fluxos de emissões que a gente tem, o próprio sistema. Então, assim, como a gente o Jean já falou, o Kripa também já deu uma introdução. O RAWA é o software que emite o certificado de usuário final. Então, a gente tem a AC Raiz, que é o que é gerenciado pelo IWAPA, tem as intermediárias que são gerenciadas pelo IWIRA, né, desde que sejam, no caso, do Brasil, né? A SP Brasil, ela fornece a licença do IWIRA para uso nas seis intermediárias, para seis de primeiro nível. E o RAWA é quem faz o software ICP Brasil, que é desenvolvido no LabSec, aqui na UFSC, que faz a emissão de certificados de usuários finais. Né? Uma questão que a gente tem que considerar, que uma Raiz é um software que é feito para rodar numa sala cofre offline, com o mínimo de interferência possível do mundo externo. Então, se você puder colocar isso em um único notebook que vai rodar só aquilo ali, funciona para uma C raiz, porque ela tem que ficar offline. O mesmo para a intermediária. Até a própria LCR, ela é emitida, coloca num token, eu levo o token, o USB para fora, para publicar essa LCR para ser acessada pelo pessoal de fora. Só que quando a gente está falando de uma C final, isso não é possível fazer nesses moldes. Por quê? Eu tenho que ter um ambiente segregado, né, de uma C de primeiro nível, mas eu também tenho que ter uma parte desse sistema que é acessível ao mundo externo. Por quê? O usuário ele está fora da sala cofre e ele tem que emitir um certificado com uma estrutura que está dentro de uma sala cofre. Então, como que eu faço isso se for tudo offline? Né? Teria que toda hora, o cara quer um certificado, então pega ele dentro da sala cofre, emite o certificado, sai da sala cofre. Pelo que o Kripa comentou aqui, é inviável. Né? Então, o RAWA, ele tem dois componentes. Um offline, que inclusive ele é uma vertente do IWAPA e do IWIRA, e tem a sua parte em Java, que fica exposta para a emissão do certificado do usuário em si. Né? A gente vai ter um pouco mais de questão de como que funciona, né, o sistema. Aproveitando, falando sobre isso, né, o RAWA hoje ele trabalha com dois fluxos de emissão de certificado. Um certificado qualificado e um fluxo de certificados avançados. Né? Avançado hoje, é o certificado que é usado pelo GovBR. Deixa eu só falar um pouquinho da diferença do qualificado para o avançado, tá? Só para contextualizar. O certificado qualificado, ele é um certificado que ele é validado pela própria, validado por um agente de registro, por uma autoridade registradora, e ele pega os dados do cliente, e ainda que o cliente não tenha nenhum tipo de documento digital, o que facilite, né, uma verificação, ele pode pegar a sua identidade e até um agente de registro, uma autoridade de registro, né, ele vai validar aqueles dados, vai verificar uma série de documentos do cliente, e vai ver se ele realmente, aquela pessoa que quer emitir aquele certificado, é quem diz ser aquela pessoa. Então, tudo certo, essa pessoa está apta a emitir um certificado qualificado, porque ele foi validado ali. Então, eu tenho certeza que aquela pessoa, isso reduz o nível a possibilidade de fraude e tem uma série de outros benefícios. Enquanto certificado avançado, a gente, em suma, né, a gente considera que um certo dado foi validado por uma outra entidade que eu confio e, considerando com isso, eu pego o certificado e os dados daquela entidade e emito. Um exemplo
Eu posso confiar, eu confio que o Detran validou os dados de um cidadão. Então, se eu confio no Detran, eu pego, e o Detran me fala que ele já validou aqueles dados, eu posso, por transição ali, pegar aqueles dados e falar, ok, você permite com o Detran, eu pego os dados que o Detran fornece, da CNH, ou o que seja, e emito o certificado para o usuário, baseado nesses dados. Então, só um pouquinho do fluxo aqui que a gente tem do certificado qualificado, né? Como que eu comentei, o usuário chega para o sistema, no caso, chega no AR para poder emitir o seu certificado, ele solicita um certificado, aqui está no fluxo do próprio sistema, tá? Mas como que basicamente aquilo que eu comentei do certificado qualificado, só que já no nosso sistema. Então, os usuários solicitam, o GR vai aprovar, e o RA, que seria a AR, né? Aprova e a CA assina e depois o certificado está emitido. Tá? O qualificado, ele é muito semelhante, mas ele tem aqueles passos que eu comentei. Os dados são pré-validados, não são revalidados ali na hora da emissão. E a gente aceita alguns tipos de fluxo de emissão, de uso de chave do certificado, né? Até a gente quando a gente iniciou o processo de certificado avançado, a gente, a princípio, criava todos os componentes e mantinha aquilo numa nuvem. Então, a gente criava as chaves, o certificado baseado nos dados que eram enviados e mantínhamos aquilo numa nuvem. Quando começa a crescer muito o nível de solicitações por segundo, a geração de par de chaves, como a gente em geral usa o par de chaves RSA por compatibilidade, né? Ficou inviável a geração de par de chaves. Então a gente gerou algumas outras formas permitiu outras formas de uso do sistema, que é através de a pessoa, ela me manda os dados e em vez de eu fazer todo o processo de validação, como está num ambiente seguro, algumas etapas da validação a gente simplificou para tentar acelerar o processo. Ainda assim não foi suficiente, a gente começou a trabalhar com requisições pré-feitas, também não solucionou o problema, e agora o que a gente trabalha o usuário, a gente tem chaves pré-geradas, que a gente utiliza elas para fazer a assinatura. Como não tem uma geração de par de chaves, daí sim a gente conseguiu ter um fluxo que atende uma quantidade imensa de emissão de certificado. Depois eu vou falar um pouco sobre um pouco mais dessas métricas. Então, aqui o RAW ele é quebrado em alguns serviços, né? Então, o RAW ACA é o motor criptográfico para emissão, a RA é quem faz a gerência dos dados do usuário, que eu comentei. A pessoa vai lá, vai validar aqueles dados, depois que são verificados, são validados por uma outra pessoa. Então, tem que ter duas aprovações para poder... Isso seguindo o padrão CP Brasil, que foi adotado nos documentos oficiais, né? O HAL Public Module é uma interface para a gente ter o HAL CIR segregado. A interface que a gente fornece tudo nesse HAL Public Module, que é ele que faz toda a parte, né, comunicar externa, comunicar com a interna, interna comunicar com a externa. O CRL é um sistema que fica sempre mantendo as LCRs emitidas e geradas e garantir que está sempre funcionando, independente do sistema de emissão estar no ar ou não, o sistema de LCR ele continua fazendo o processo de emissão da LCR. E o sistema de OCSP, para quando é necessário, também disponível, embora a gente tenha hoje a gente tem um uso bem baixo dele, mas ele também fornece no mesmo esquema da CRL, né? Ainda que o sistema não esteja funcionando, ou a CA e a RA estejam parados, porque, sei lá, não quero emitir mais certificado, quero entrar a C quer entrar no modo stand-by ali, vai ficar só emitindo LCR, então ela pode deixar só os dois em funcionamento e cancelar a parte de emissão. Quando a gente iniciou o processo de emissão com avançada, que foi o que foi até, inclusive, foi desenvolvido para o GovBR, né? E hoje a emissão do certificado GovBR é uma coisa fora do comum.
Eu ouso dizer que a gente emite mais certificados na avançada, na GovBR, do que o mundo inteiro junto. Óbvio que não são qualificados, mas, assim, é uma quantidade absurda. E para a gente poder escalar isso, chega um ponto que só o seu sistema, como a gente tinha antes, que era era praticamente esses componentes aqui, CA, módulo público, cada um ali num servidor, ele não falei, era um único servidor para cada um desses serviços. Já era uma forma, era quebrado de alguma forma, mas ainda assim não era o suficiente. Então a gente quebrou isso de forma que a gente conseguisse. Pode. Não, é porque você não está aparecendo na câmera. Só para. Ah, Você vai dar uma olhadinha. tá. E então a gente precisou quebrar isso em componentes menores e utilizamos todos os componentes. Então agora eu posso escalar da forma como eu precisar. Preciso a minha SR está precisando de mais recursos, sei lá, então eu consigo colocar mais recursos para o componente da SR. Então aqui tem tudo que a gente tem dentro da nossa infraestrutura do HAL, no ambiente do HAL. A gente utiliza essa mensageria e um banco de dados, e essa é a estrutura padrão que a gente tem hoje, né? E aí aqui embaixo tem dois front-ends para demonstração, né? Eles não são funcionais, o nosso foco é a parte de cima aqui, que é o back-end. E tem cada um dos componentes aqui, tem um HAL para emissão avançada, tem um proxy que a gente faz umas comunicações internas, ISRM, FTP, LA, computador público e ACA, como eu comentei. Então, dos nossos parceiros hoje, o GovBR, fácil é quem mais emite certificado hoje, e usa o fluxo de emissão avançado, como eu comentei, né? E em seguida, a gente tem os nossos parceiros que trabalham com o fluxo qualificado, que hoje é a Cedital e a Prodenge. A Prodenge hoje ela está em stand-by, ela está emitindo somente, né, as LCRs, mas ainda assim foi um cliente que ela chegou a ser ela é uma C1, ela também usava o UIDA, e a Cedital hoje ela está emitindo certificados ali na média de 15 a 20 mil certificados por mês, e também é uma C1 e também está com o nosso sistema ali atualizado na última versão. A Prudential hoje ela está estagnada, né? Porque como está só na edição de LCR, então ela não está seguindo nas evoluções que o software forneceu, né? Tá. Aqui algumas métricas que eu peguei para fazer, e os nossos testes com nossos parceiros, a gente verificando ali as disponibilidades que eles tiveram, de 99,9%, aonde geralmente quando acontece algum problema, caiu o link de conexão com o banco de dados, ou o sistema está inacessível por algum cliente externo, ou quando precisa fazer alguma manutenção, fazer algum backup, fazer alguma coisa uma coisa mais da infraestrutura mesmo. E a gente conseguiu, naquela refutação do todo o ambiente, um throughput de até 200 mil certificados por segundo, considerando que a chave esteja gerada. A gente chegou a bater essa parte aqui. Claro, isso o máximo, né? Depende do uso da pessoa, como que o uso vai ser feito da emissão do certificado, mas a gente consegue chegar até nesse número, chega a ser impressionante. Eu já falando em 1 milhão por mês, e dependendo dos casos de uso, tendo chaves para isso, a gente consegue uma coisa muito maior acima disso. É isso. Caso você tenha alguma pergunta, Paulo, vou te fazer uma pergunta, você não precisa responder, porque a gente pode conversar isso tomando alguma. Claro. Mas por que MySQL e não Postgres, por exemplo? Existe um critério específico de vocês para usar uma determinada base lá, um diagrama de seleção? Não teve
decisão específica, tá? Foi legado mesmo. Aí, quando o pessoal estava desenvolvendo, eles ficaram no MySQL e a gente manteve no MySQL. Tem planos da gente pegar outras bases de dados mais robustas, inclusive o IWAP eles usam Postgres, né? Tá. Mas foi essa é a resposta mais simples, é essa. Maravilha. Obrigado. Outra coisa que eu acho que é importante, né? Quando a gente começou a desenvolver o Hawa foi pensado como um software para o ITI testar o IWAP e o IRA. Né? Por quê? Porque eles testavam o meio do caminho, mas eles queriam montar um certificado para o usuário final para poder testar o uso em ambientes de laboratório. Depois disso, a gente começou a estruturar o software para atender requisitos normativos e poder ser utilizado por ACs comerciais, como foi visto aí. Mas realmente os desafios que a gente teve foi quando a gente entrou nessa questão de atender o serviço GovBR para emissão para o cidadão, porque é uma outra realidade, uma situação assim de demanda e de estresse que não era nem previsível. E o que a gente começou a perceber é que grande parte dos problemas que a gente tinha com o software não eram nem problemas do software em si, mas problemas de componentes externos. Né? Uma coisa que para a gente começou a ficar clara que era problema eram os HSMs, entende? O tempo de comunicação, a forma como você tem que conversar com eles do ponto de vista protocolar, né? De manda mensagens, estabelece sessões e tal. A gente começou dentro do projeto da Avançada levando 2 segundos para emitir um certificado. Né? E isso é inviável do ponto de vista de manter um serviço para atender a sociedade brasileira de forma geral, né? A gente tem potencialmente, sei lá, 150, 180 milhões de certificados para ser gerados. Né? Tem que descontar aí as crianças da história, né? Da população, mas tem um potencial muito grande de geração de certificados. E a gente tem, né, a emissão de certificados, ela é dirigida por eventos. Essa é uma outra coisa. Então, vai ter alguma coisa de governo que vai exigir que muitas pessoas assinem. Aquilo tudo acontece em alguns dias e a gente tem que emitir muitos certificados. A gente começou a modificar o software para ele começar a ter throughput e a gente começou, inclusive, a solicitar modificações de firmware de HSM para poder ter capacidade de trabalhar junto com o pessoal que produz HSM para poder ter capacidade. Hoje, a gente emite certificados em dezenas de milissegundos. Né? E como o Pablo falou hoje, o grande problema que a gente tem para emitir certificados é entropia. Tá? A gente não consegue comandar mais certificados com HSM porque a gente pede para gerar tanta chave que ele não tem aleatoriedade que chega para entregar chaves de qualidade para a gente. Então, como é que são os nossos testes? A gente vai lá e manda o HSM, você fica aí 3 dias gerando chave para a gente no que você conseguir. A gente acumula aquelas chaves e aí a gente faz nossos testes de throughput. Né? E aí são situações ideais, são modelos ideais. Eu não lembro hoje, Giovanni, mas acho que a gente está assim, né, para conseguir atender, né, as demandas do serviço GovBR, a gente pega em período de baixa utilização, a gente está consumindo entropia e gerando chaves e acumulando essas chaves, né, sem vinculação com o cidadão ainda, mas ela está lá gerada. E aí, na hora que o cidadão pede, a gente escolhe uma chave que já está gerada e associa com ele através do certificado. Tá? E aí, o que o Pablo falou, a gente começou a kubernetizar, né, para ter elasticidade nos componentes. Então, hoje, a gente consegue ter largura de velocidade de emissão simplesmente porque o módulo é aquele. E aí, o nosso atendimento é o atendimento com base nos HSMs. Hoje a gente trabalha lá com um modelo baseado em Red Blob e Fastlane para poder acessar diretamente. A gente conversa diretamente com o processador criptográfico do HSM
porque a gente foi tirando camadas ali do caminho. A gente tem ainda, talvez, uma ou duas coisinhas que a gente entende que dê para lustrar nesse processo, mas isso mostrou para a gente que emitir certificados em alta demanda é consideravelmente mais complexo do que a gente estava acostumado, tá, a ver. Mas aí perguntas, pessoal, eu passou algumas coisas no chat. Ô, Lucas, vai. Queria entender um pouco mais sobre como funciona o gerenciamento das LCRs. Tem uma C só com todos os certificados, uma LCR só, tem uma C com várias LCRs. Como é que funciona para deixar essa LCR junta? Talvez seja muito novo para tentar. Vai ter muita coisa. Tá. Hoje a gente tem uma AC somente emitindo todos os certificados do GovBR, é uma LCR só. Tá? Então, mas a gente tem tido poucas revogações. Tá? Os casos de revogação de certificados no GovBR são pequenos, tá? Até porque o acesso à sua chave privada está condicionado ao acesso à sua conta. E aí as questões acontecem muito mais na conta do que no certificado. A situação de revogação específica que a gente tem é quando houve uma mudança de nome, por exemplo. Né? Você solicitou uma mudança de nome na Receita Federal, que é a base que a gente utiliza para coletar os dados, e aí a gente percebe que você chegou lá com isso. A gente implantou agora, nas últimas semanas, um módulo que faz isso de forma automatizada. Tá? Então, se você chegar lá com um ticket de autenticação, dizendo que você tem um nome diferente, a gente automaticamente revoga teu certificado e emite um novo. É transparente. Para o usuário, essa é uma outra coisa, talvez a parte mais bela do serviço da Avançada, que o Giovanni vai falar mais à tarde. O usuário não sabe que ele tem um certificado, entende? Ele entra para assinar documentos. E aí toda essa a autoridade certificadora, as LCE, tudo isso acontece em background. Para o usuário, ele está unicamente entrando lá, ele vai clicar em um lugar do documento, ele vai sair de lá com um PDF assinado, por exemplo, via portal. Ou quando tem uma integração, né, com algum serviço de governo, ele vai receber um SMS ou um e-mail, vai copiar um código e aquilo ali é o que ele fez para assinar. Né? Toda essa preocupação de gera chave, faz isso, faz aquilo é com a gente. A única coisa que que a gente percebeu que o usuário se incomoda realmente é se o nome dele não tiver representado corretamente. E aí, por quê? Porque lá no documento apareceu escrito nome sem acento, ou apareceu com sobrenome a menos, ou com alguma coisa a mais. É basicamente isso. E aproveitando uma curiosidade, como é que é feita a gestão da localização das chaves? Não sei, não sou muito entendedor do DHC, mas foi grande demais do HC. A gente trabalha em clusters, tá? Hoje, os HCMs ali, eles falam CAMIP HTTP, né? A gente, em CAMIP, a gente tem várias formas de falar, né? A gente fala CAMIP XML com HTTPS em cima, que talvez essa é uma das partes onde a gente não tem muita eficiência. Mas a gente fala isso porque eu consigo fazer o cluster de HSMs simplesmente utilizando um proxy reverso em HTTPS. Então, esse proxy reverso, o HAWA, por exemplo, ele chama o proxy HTTPS e lá a gente direciona para algum HSM que está num pool preparado com as chaves da C, todos eles estão com a chave da C carregadas, tá com tudo ali colocado, então a gente consegue de HSMs com o serviço em execução. Tá? Não tem. Uma das coisas que a gente está prevendo agora, né, para a próxima rodada com ITI, é que a gente deve escrever um proxy para utilizar TTLV, né, a forma binária de comunicar com HSM, porque isso reduz o throughput que a gente precisa, porque falar em XML é muito verboso, né, muito prolixo.
Não dá para de RPC? Eu acho que não. Aí a gente teria que olhar para frente. Mas a gente quer continuar mantendo o padrão de interoperabilidade, né? Porque hoje, na situação do ITI, se usa um fabricante de HSMs. Mas se a gente continuar mantendo dentro da base, né, sem dialetos, por exemplo, do CAMIP, se pode colocar, inclusive, HSMs de fabricantes diferentes, tá? Então, essa é uma... A gente já tem testes, né? Nas aplicações, a gente roda o IWAPA, o próprio sistema da assinatura, eles já estão sendo estruturados sempre para falar CAMIP Standard, porque a gente não sabe como é que é o mercado de HSMs depois. Diga. O Maurício quer falar. Ok, vamos abrir para o Maurício. Por favor, Maurício. Bora. Olá, pessoal. Bom dia. Me ouvem todos? Sim, todo mundo ouve? Perfeito, perfeito. Tá bom, tá ótimo. Eu queria, assim, rapidamente, sabe, breves palavras apenas para, assim, destacar e enaltecer o quão importante tem sido essa decisão que o ITI tomou lá atrás, em 2003, desenvolver um projeto nacional para sistemas gerenciadores certificados e hardware criptográfico, né, os HSMs, MSCs, um projeto em parceria com as universidades brasileiras, que resultou nessa família de sistemas gerenciadores certificados que foram apresentadas hoje aí pela equipe do Jean Martina, e o APA, o IRA, o HAWA, aplicados aqui na autoridade certificadora raiz, né, da ICP Brasil, o ITI, aplicados também, então, na infraestrutura GovBR, né, que provê hoje a solução de assinatura eletrônica avançada GovBR, lá para a plataforma GovBR da Secretaria de Governo Digital. Inicialmente o ITI ele adquiriu solução de mercado, solução comercial importada, né? E quando eu cheguei aqui em 2003, pessoal, era essa plataforma internacional que a gente fazia uso. Qual era o problema? Ela já tinha sido descontinuada, a gente já tinha uma versão para substituí-la, mas tinha que contratar um agente internacional para poder fazer essa substituição, essa migração, uma complexidade enorme, difícil, e sem qualquer transferência de conhecimento para nós, né? Aquela caixa preta fechada, aperta o botão aqui para ligar, aperta esse botão aqui para funcionar e o resultado que vai sair é este, pronto. Convenhamos, né? Não era o ideal para que se tenha, para superar uma autoridade certificadora raiz de um sistema nacional como era a ICP Brasil e como é. Então, é uma decisão que a gente tomou lá atrás. O IWAPA é aplicado aqui na C-Raiz, então, desde então. Hardware, né? Nós também, numa parceria com universidades, inicialmente lá com o pessoal do ITA, depois com o apoio da RNP, com o pessoal incubado lá no Unicamp. A gente teve, então, desenvolvimento também de um hardware criptográfico, um módulo, né, de segurança criptográfica, um HSM. Esse HSM a gente faz uso aqui na C-Raiz desde então. Hoje ele é um produto comercializado, inclusive, para o exterior, e com satisfação que a gente vê uma indústria nacional num hardware criptográfico, ou seja, um produto tão sensível, né, tão crítico, tendo essa competência nacional. Existem duas indústrias hoje nacionais que fabricam, né, esse tipo de equipamento, são certificados não só aqui no Brasil, mas já tem as certificações internacionais também. Então, tudo nasceu dessa parceria com universidades, a quem já de pronto aqui agradeço, a Universidade Federal de Santa Catarina tem sido parceira nossa desde então. À época era o professor Custódio, que estava conosco aí participando desses projetos todos, depois o Jean Martina também se incorporou e hoje está mais ativo conosco. Mas eu queria destacar assim, as facilidades a partir disso. Quando você é detentor da tecnologia, você tem o domínio desses softwares, desses hardwares, é que é possível, então, fazer todas essas evoluções, todos esses aperfeiçoamentos que vocês viram aqui apresentados pelo Pablo, pelo Cripa, pelo Jean. Então, quando a gente fala hoje de um HAWA com capacidade de emissão de 200 certificados por segundo, pessoal, isso é uma coisa espetacular, tá? Hoje, o HAWA, como foi aí exposto, é a plataforma de emissão dos certificados avançados para a plataforma GovBR, e a gente, pela volumetria, né, alta, crescente dessa plataforma,
desafios enormes nos foram colocados. E tendo esse conhecimento, essa parceria com a universidade, que tem esse escopo da pesquisa, acho que é muito importante a gente destacar isso. A universidade está sempre pensando à frente, pesquisando alternativas. Cabe a nós, os gestores, decidir, né, pelas tecnologias, se aplicamos ou não aquela inovação, aquela pesquisa que a universidade está apresentando. Mas é importante o papel dessa pesquisa, dessa visão de futuro, e quando apresentado a nós, os órgãos gestores, a gente toma as decisões daquilo que se implementa, daquilo que ainda não, e assim tem sido feito, e acho que a gente tem sido muito bem sucedidos. Então, a plataforma de sistemas gerenciadores hoje, do ITI, né, que está aí disponível, inclusive, o Rui está presente aí com vocês, ele tem tratado muitas vezes de licenciamento dessas plataformas, os rádios criptográficos estão disponíveis aí no mercado, enfim, e assim, gostaria só de dar essa mensagem. Hoje a gente tem uma flexibilidade, uma facilidade de propor inovações, de e cortou? A gente ia ficar sem áudio aqui, os últimos 30 segundos. Eu estava dizendo que se adotássemos aqui uma plataforma comercial, certamente elas têm qualidade, têm suas vantagens, enfim, mas eu não teria essa flexibilidade, essa possibilidade de, em curtos intervalos de tempo, estar fazendo evoluções, aperfeiçoamentos, customizações ou personalizações mesmo, né, específicas para os casos de uso nossos aqui, né, da ICP Brasil ou da plataforma GovBR. Então, é importante, sabe, quando vocês, gestores, os colegas aí do Mercosul, que estão também trabalhando com plataformas criptográficas, ponderarem, avaliarem, parcerias com as universidades são muito interessantes, né? E há pouco o Cripa estava introduzindo, o Jean também falou, essa questão, por exemplo, dos algoritmos pós-quânticos. O Jean esteve conosco aqui na segunda-feira, a gente conversou exatamente sobre isso, de um planejamento que já estamos fazendo com relação a essa temática, né? Então, a ideia é exatamente essa, que o nosso sistema gerenciador de certificados, o APA, o IRA, o HAL, eles venham já a ser preparados para dar suporte a essas bibliotecas de algoritmos pós-quânticos, com modelos híbridos ou não, essas decisões ainda não foram tomadas, a gente ainda quer fazer uma longa discussão com a Academia Nacional, a ideia é a gente desenvolver uma discussão com a Academia Nacional, com a indústria desses hardwares criptográficos, para depois ir ao Comitê Gestor da ICP Brasil e também já municiados, né, da regulamentação internacional. O NIST está falando em ter algoritmos pós-quânticos regulamentados até o final do ano que vem, e aí então a gente tomará as decisões. Mas aí os nossos sistemas gerenciadores já estarão, vamos dizer assim, preparados para quando vier essa decisão, é um plug and play. A gente implementa, pluga lá as bibliotecas que foram então regulamentadas e saímos funcionando, tá? Então, essas são facilidades que advêm de um projeto de parceria, uma parceria de sucesso, que eu acho que devem ser consideradas por todos. Então, seriam essas rápidas palavras que eu queria trazer a vocês. E obrigado aí pela atenção. Jean, devolvo aí para você continuar aí os trabalhos. Valeu, obrigado, Maurício. A gente tá para finalizar a sessão aqui, tá? Eu só vou tratar uma colocação que foi feita aqui no chat, agora a gente está com o chat aberto, fica mais fácil de ver, né? Sobre as pesquisas do grupo aqui da UFSC, a gente está sempre aberto, tá? A parcerias, a gente tem conversado bastante, a gente está estabelecendo agora uma parceria fortíssima com o Uruguai, né, para ajudá-los a entender, a transferir tecnologia, inclusive para a própria universidade lá no Uruguai. Então, essa é uma questão importante, né, nas conversas que tive lá com o Juan Pablo, com o Paguas, com todo mundo. A primeira coisa que a gente falou para eles, assim, é legal a gente ajudá-los, mas mais importante que ajudá-los é ajudar a universidade no Uruguai a ter a capacidade de entrega que a gente tem hoje aqui para o ITI.
E sim, a gente está aberto a outras instituições aqui no Brasil, a gente coopera de forma transversal com um monte de gente, né, em várias linhas. A gente tem vários projetos de pesquisa pura dentro dessas linhas, tá? Eu tenho trabalhado mais na questão aplicada dentro do LabSec, mas a gente tem a Thaís e o Custódio que trabalham em linhas mais teóricas. O Custódio tem trabalhado bastante na área de criptografia pós-quântica. A gente tem projetos, inclusive, internacionais. Essa é uma outra coisa importante. A gente focou aqui em trazer os projetos de parceria com o ITI, mas o LabSec tem outros projetos. Tá? Por exemplo, nessa parte de pós-quântica, a gente tem trabalhado, inclusive, com os Emirados Árabes, né, desenvolvendo questões de protocolos híbridos. Então, todos esses estudos vão nessa linha de pesquisa. Nós temos cooperações com países da África, né, com Moçambique, a gente tem trabalhado bastante. Na Europa, principalmente Itália e Reino Unido. Tá? Nos Estados Unidos também, né, com o pessoal principalmente na Flórida, com a Universidade de Kentucky. Então, a gente tem trabalhado algumas questões de pesquisa e estamos abertos para outros grupos aqui no país para ajudá-los a fazer o que a gente faz aqui também. Tá? Eu vou passar a palavra para o Rui e dizer para todo mundo que eu acabei de receber a mensagem que o coffee break já está colocado lá. Então, assim que a gente conseguir, a gente finaliza e vai lá para o coffee break. Só muito obrigado, Maurício, pela participação. E também, assim, da parte do TI, eu coordeno lá no TI, uma coordenação criada ano passado, né, está aqui, e cuida da parte de cooperação, projetos e inovação. Então, a gente já tem alguns acordos, temos com a Argentina, temos aqui no Brasil acordos com outras entidades públicas, né, no fornecimento de tecnologias ou até mesmo, no caso da assinatura avançada, da operação. Então, para aqueles que estão acompanhando de órgãos públicos aqui no Brasil, se quiserem compartilhar de alguma ação que viram aqui, né, de algum projeto já na questão operacional, aí é só procurar a gente lá, o Maurício, eu, a equipe toda lá da TI, e aquilo que a gente puder colaborar nas competências do TI, que é a parte de assinatura eletrônica, criptografia, tudo que envolve essa área da identificação digital, o TI está à disposição. Tá? Então, temos acordo também com cidade, aqui, vários setores, né? Injetamos dinheiro, recurso aqui, que é importante, porque a gente está desenvolvendo competências, né? Cada semestre, cada ano saem alunos aqui, extremamente formados, especialistas, então isso é muito importante do ponto de vista, né, de desenvolvimento, e atende a missão do ITI, né, que é fomentar projetos de pesquisa, né, está lá no seu DNA, assim como cooperações para que a gente possa desenvolver. Né? Como o Maurício falou, nesses últimos 20 anos aí, que a gente investiu nessa parte de internacionalização, realmente hoje o Brasil pode dizer que é autossuficiente nessas tecnologias, né? Sem depender de tecnologia externa, né? Obviamente, para que possa desenvolver todo esse processo aqui no Brasil. E a universidade, né, você tem se destacado, não só aqui no Brasil, mas fora, já no parcerias. Então, mais uma vez, agradecer a importância dessas parcerias que a gente precisa manter aqui com a universidade, com outras universidades, também estamos abertos, tá? Estamos aqui na universidade, em Santa Catarina, mas isso tem uma parceria histórica, mas isso não impede que possamos desenvolver com outras universidades, assim como já fizemos com o Unicamp, com a Universidade de Minas, com a USP, e com outros, o ITA, Casnave e outros institutos. Tá? Então, todo que nós chamamos de instituto, né? Então a gente também tem esse viés de pesquisa, desenvolvimento, e quando a gente, obviamente, tem a prata da casa, a gente vai buscar nas universidades. Bom, mais uma vez, obrigado. Acho que podemos encerrar a sessão. Só uma palavrinha final, né, que nossa secretária de Planejamento está aqui acompanhando, né, com o nosso superintendente de TI, para mostrar para vocês a importância, né, do processo. É um processo que a gente vem desenvolvendo aqui há tempo. O que o Rui falou é extremamente importante, né? O investimento do ITI aqui fomenta, e aí agora eu olho para a plateia aqui e eu vejo LabSec, mas com camisa das empresas, né? Vestindo camiseta de empresa, e isso é extremamente importante porque a gente vê que essa formação que a gente entrega, né? Como o Maurício falou agora há pouco, há 20 anos que a gente está com essa parceria,
ela não é uma parceria só que desenvolveu a universidade, mas ela desenvolveu todo um mercado de tecnologia dentro da sociedade brasileira. Hoje, a gente pode dizer que as grandes empresas da área de certificação digital no Brasil, elas têm egressos da UFSC, elas têm egressos do LabSec. Tá? Então, o que é extremamente interessante, né, e para a gente ainda mais, porque se a gente quer conversar com qualquer empresa desse setor, eu tenho o WhatsApp de praticamente qualquer pessoa ali dentro. Tá? Então, como a gente está já no horário do nosso coffee break, a gente vai fazer uma pausa. Para quem está online, a gente deve voltar às 10h50. Tá? E aí a gente vai tratar o serviço validar, que é talvez a parte mais quente da discussão aqui, que eu sei que bastante gente veio para isso. Tá? Então, a gente volta daqui a pouco, pessoal. Valeu?